Começou? Tá. Então, eu sou o Gabriel e no nosso trabalho eu vou falar sobre geografia. Eu sou o Luiz, nesse trabalho eu vou falar sobre história. Eu sou o Adson, nesse trabalho eu vou falar sobre sociologia. E eu sou o João, nesse trabalho eu vou falar sobre religião. Bom, o nosso trabalho ele é sobre transporte e locomoção, em que na geografia o transporte e locomoção foi muito importante na época das navegações, em que eles usavam as coordenadas geográficas para se localizar no meio dos oceanos. E as coordenadas geográficas são baseadas em latitude e longitude. A latitude tendo como pontos norte e sul e os paralelos que dividem isso e vai de 0 a 90 graus. Já a longitude é de 0 a 180 graus, é os meridianos e divide a Terra em leste e oeste. Outro ponto importante é as imigrações de franceses, italianos, alemães, portugueses, espanhóis, que ao chegar no Brasil só havia os indígenas. E eles, como eles são mais ligados à natureza e tudo mais, eles não tinham muitas construções, só mais as suas ocas e isso. Então eles começaram, quando esses povos vieram para o Brasil, eles começaram a construir suas casas e com o passar dos anos eles foram aprimorando as construções, o que mudou muito o espaço geográfico. Outro ponto importante é as expansões, em que povos e impérios, o maior princípio deles era expandir seu território e assim ter mais poder. Então um exemplo disso é, tipo, dois impérios muito distantes um do outro. Um tem um excesso de um material e o outro tem excesso de outro. Eles querem fazer essa troca. E ao invés de irem um até o outro, isso demandaria muito tempo. Então eles combinavam de se encontrar, por exemplo, na metade do caminho para fazer essas trocas. Essas trocas foram gerando feiras e foi gerando um grupo social chamado os burgueses, a burguesia, em que ali se constituiu feiras e foi criando cidades e mudou o espaço geográfico. Tá, o tema que a gente vai falar tá a ver com o que o Gabriel falou, que é da transição do feudalismo para o capitalismo, que está ligado com os burgueses e a era das navegações e a descoberta de novas terras. Nessa época também a expansão do comércio marítimo teve sua importância, com o comércio de especiarias como pimenta, cravo e canela, e artigos de luxo como marfim, porcelana, tapete e seda. O homem nessa época ele se comunicava através de cartas, e essas cartas elas eram enviadas através de aves ou homens mensageiros que viajavam para passar a mensagem de seus senhores para outras pessoas. O que a gente vai falar em sociologia tem muito a ver com o que o Luiz falou na era das navegações, que os negros tiveram muita importância para isso, né, por causa da escravidão, porque por causa disso eles começaram a construir mais barcos e fazer isso para levar eles até o Brasil ou para outros lugares. A roda também foi muito importante para a aproximação de pessoas e cidades. Com isso eles puderam transportar produtos e até pessoas para cidades ou países diferentes. E a aproximação das cidades criou aglomeração, criou cidades maiores ainda. E na religião, a gente pegou o expansionismo religioso e os missionários. Tá. Na religião, a gente pegou o expansionismo religioso e os missionários. No expansionismo religioso, várias pessoas vêm para o Brasil, por exemplo, porque é um país laico. E como são perseguidas pela sua própria religião nos outros países, acabam vindo para cá e migrando para o Brasil. E assim como os missionários, que fazem missões para expandir a sua religião, como a religião cristã, o judaísmo. E teve até um caso lá no Japão, que foi a Inquisição japonesa, que os missionários do catolicismo foram lá expandir a sua religião, mostrar para as pessoas a religião católica, e acabaram sendo perseguidos e vários mortos e vítimas desse acontecimento. Isso, e trazendo esse assunto um pouco mais para a atualidade relacionado à geografia, ensino religioso e sociologia, tem dois exemplos. Um deles dos imigrantes haitianos, africanos que vêm para o Brasil em busca de uma vida melhor e de um emprego melhor.
e também relacionado ao ensino religioso, a fuga de pessoas árabes ou qualquer outra religião que sofrem perseguição política e religiosa, eles acabam vindo para o Brasil ou outros países por conta disso, e aqui no Brasil, principalmente, acaba mudando muito os critérios, os quesitos que a geografia tem, que é, por exemplo, o espaço geográfico, o número de pessoas num determinado espaço, a aglomeração de pessoas, isso muda bastante. A filosofia está relacionada bastante com as outras matérias, porque um exemplo disso é que os babilônios eles tiveram a teoria das coordenadas geográficas, mas quem aprofundou mais isso foi o grego Ptolomeu. A filosofia que está relacionada ao período da história que a gente falou é o início do renascentismo, que começou em 1500 e foi seguindo, e está ligado com filósofos e cientistas da época como Leonardo da Vinci, que foram muito importantes para esse período. Sim, a gente quer falar que, por exemplo, o transporte e a locomoção ele está muito presente em todas as matérias, porque, por exemplo, na geografia, com as navegações, e na história, que mudou o rumo da história, o transporte e a locomoção, porque, por exemplo, os escravos, que nem foi falado na sociologia, eles eram trazidos de navios negreiros para o Brasil, e eles foi um principal grupo social que era quem construía e fazia as atividades mais braçais, e que isso tudo está relacionado com o transporte e locomoção.